Como eu havia dito, alguns sociólogos preferem explicar a organização social a partir da ideia de formas de organização social que eu chamei lá atrás de grupos. De sociólogo para sociólogo, aumenta ou diminui essas formas de organização social. Eu vou propor aqui aos senhores ficar apenas com 5 formas de organização social, mas já esclarecendo que podem existir outras, dependendo do sociólogo que você esteja lendo. Mas essas 5 formas de organização social, penso que é suficiente para nos esclarecer o que quer dizer a organização social a partir das suas formas. Ora, a primeira forma de organização social que esses sociólogos apontam é a chamada díade. O que é díade? Uma díade é formado por dois indivíduos. Duas pessoas. Seria, por assim dizer, a menor forma de organização social possível. É como se eu dissesse aos senhores, uma ação social só é ação social se referida a outra pessoa. Portanto, no mínimo, como forma de organização social, eu tenho que ter 2 atores, 2 indivíduos. E exemplo de díade seria o caso do marido e da esposa sem filhos. Seria o caso, por exemplo, de médico, cliente. Seria o caso, por exemplo, aqui eu vou colocar paciente para ficar melhor, médico-paciente, do advogado e o seu cliente. Mas também você pode pensar em 2 indivíduos que são sócios. 2 sócios. Então, o que os sociólogos querem dizer é o seguinte, que já aqui, entre o marido e a esposa, nós temos um conjunto de ações entre um e outro que são padronizadas. Ações padronizadas. De modo que quando marido e esposa se interagem, eles já se interagem conforme um padrão estabelecido. E é esse padrão que permite dizer que há aqui uma organização. O mesmo se diz do médico e do paciente. O que se quer dizer é isso. Por exemplo, o marido, ao relacionar com a sua esposa, ele está submetido a determinados padrões. Mas se esse mesmo marido se relacionar como paciente em relação ao médico, os padrões serão outros. E assim sucessivamente, se ele é advogado, ao relacionar com o seu cliente, os padrões serão outros. Do mesmo modo, se ele for sócio com uma outra pessoa de uma sociedade, os padrões também vão se mudando. Mas, mesmo havendo a mudança de padrão, o que os sociólogos querem dizer é que aqui existe uma organização. Essa é a ideia básica. Já já nós voltamos aí. E o que são grupos? Grupos é quando eu tenho mais de uma pessoa. Portanto, a família, marido e esposa que tem filhos, já deixou de ser uma díade, passa a ser grupo. Os grupos são todas as outras formas de organização que têm mais de 2 pessoas. É bem simples assim. Por isso, alguns sociólogos falam em grupos primários para se referir àqueles grupos menores, como esse. Se eu colocasse mais qualquer elemento dentro dessa relação, nós teríamos um grupo, ou seja, os grupos primários menores, mais conhecidos, né? A família, por exemplo. Mas entenda por grupo primários todo aquele que tem, digamos assim, um número de pessoas mais restritas. O que quer dizer
é isto, que os grupos primários, geralmente, eles têm uma tendência a ser informais. Já os grupos secundários, que são os grupos maiores, eles estão submetidos a determinadas formalidades, eles necessariamente se formalizam. É o caso de você pensar, por exemplo, em uma sociedade anônima, em uma universidade, que são grupos bem maiores do que a família ou do que uma pequena sociedade entre duas pessoas. Esses grupos, eles têm uma importância para a sociologia, porque o relacionamento entre os membros desse grupo, ele se dá tete a tete, é um relacionamento direto, e que, portanto, esses grupos estão envolvidos, por assim dizer, com sentimentos mais fortes que liga as próprias pessoas do grupo. Já os grupos secundários, por ser grupos bastante grandes, eles se caracterizam do ponto de vista jurídico pela formalidade, mas do ponto de vista das relações pela impessoalidade. Ou, de outra maneira, não há, numa sociedade anônima, uma relação tete a tete entre o dono da empresa e um funcionário subalterno, por exemplo. Ora, as organizações formais, né, são díades ou grupo. Elas são chamadas organizações formais quando as relações, os padrões estabelecidos entre um e outros são garantidos por regras. Essas regras podem estar, por exemplo, em um estatuto, em um contrato social, digamos assim, na própria lei. Enfim, há um documento escrito estabelecendo os padrões, como deve ser a conduta entre uns e outros. Assim, quero dizer o seguinte: ora, se duas pessoas vivem juntos em uma união estável, isto não é uma organização formal. Não quer dizer, entretanto, que o direito não vai proteger esta relação. Agora, se as pessoas quiserem solidificar mais ainda essa relação, essa união estável, então é possível formalizá-la mediante o casamento. Então, quando eu tenho uma união estável, eu estou, de certo modo, dentro de uma informalidade. Mas, na medida em que eu transformo essa união estável em casamento, aí as regras já são mais específicas em relação, né, ao próprio relacionamento do marido e da esposa. Portanto, pelo casamento, transforma-se um grupo que era uma díade ou um grupo que era informal em um grupo formal. É díade se for apenas as duas pessoas, mas pode ser que marido e esposa já tenha filhos e continua numa união estável. Aí já não é mais uma díade, aí é um grupo. O mesmo se diz da relação médico-paciente. Não é comum, não é comum nós termos um contrato entre médico e paciente. Portanto, esse relacionamento entre eles é informal. Agora, caso eles queiram dar, né, uma formalidade para tornar essa relação mais segura, aí faz-se um contrato de prestação de serviços médicos. O mesmo se diz para o caso do advogado e de cliente, né? É muito comum alguns advogados não elaborar o seu contrato de honorários. Outros, entretanto, talvez por já ter passado por outras situações, formalizam. Então, essas díades, quando têm contratos estabelecendo a relação entre eles, vão deixando de ser informais e passando a ser formais. O mesmo se diz de dois sócios. Se eles são sócios de uma sociedade sem contrato social, nós temos aí uma sociedade em comum que se caracteriza pela informalidade. Ao passo que, se eles resolvem fazer o contrato social e levá-lo a registro, nós temos aí a formalização
da díade e, se for mais de 2 sócios, do próprio grupo. Então, o que organizações formais quer dizer é isso, é a própria formalização das díades e a formalização dos grupos, através do estabelecimento de regras escritas, seja em um estatuto, um regimento interno, um contrato social, uma certidão de casamento, ou até mesmo porque já vem a formalização estabelecida em lei. Ora, mas o que ocorre é que essas organizações, embora sejam formais, elas tendem a desenvolver padrões informais. Ou seja, esses padrões informais, eles vão aparecer em maior intensidade, dependendo do tamanho do grupo. Vale dizer, em grupos pequenos, é mais fácil os padrões informais surgirem. Já nos grupos grandes, eles se caracterizam por uma rotina burocratizada em que os padrões informais são difíceis de surgir. Mas esses padrões informais, eles têm uma importância básica para as organizações sociais. É o seguinte, como veremos nas próximas aulas e na sequência, os padrões informais podem gerar novos padrões formalizados, ou seja, os padrões informais têm alguma coisa de criativo. Mas isso nós vamos deixar para ver na próxima aula, quando então analisaremos também as comunidades e as sociedades. Muito obrigado e até lá.